Em 65, que foi o seu último ano que teve mais um entrosamento mais direto, ele falava muito e me recomendava muito sobre o processo de organização do movimento sindical do país, mas que aquele era um momento muito difícil, porque nós teríamos pela frente, com todo aquele esquema de ditadura e de imposição do momento negro, nós teríamos pelo menos 10, 15 ou 20 anos de regime duro, de regime ditatorial. Mas que iriam surgir novos sindicatos, outras organizações, entidades, associações, que esse movimento de libertação, segundo ele, jamais foi eliminado no mundo inteiro, sempre, apesar de derrotados, humilhados, massacrados, mas são raízes que sempre, nunca se acabarão. Elas sempre, por mais atacada que seja, elas germinarão mais tarde. E foi uma lição muito boa. Ele fez assim um retrospecto, quase que uma profecia de todo o futuro desse país. E aí ele dizia, olha, onde você vai se firmar é com a organização dos primeiros sindicatos que foram criados nessa região. Vai surgir, ou mais hoje ou mais amanhã, eu não vejo, mas é neles que você tem que se firmar. Você não pode deixar de entrar no sindicato, porque eles vão surgir atrelados pelo sistema, pelo Ministério do Trabalho, com todo o acompanhamento e fiscalização da ditadura, mas é lá que você tem que entrar, porque você sabe que Lênin sempre pregou que você não pode deixar de entrar num sindicato porque ele é pelego, isso e outro. Você tem que entrar lá para poder estabelecer suas bases, criar raiz e espalhar a sua semente, a sua ideologia para fortalecer aquele movimento e, quem sabe, derrubar aquele esquema que está ali enraizado. E dessa forma vão surgir os sindicatos, totalmente atrelados, e é lá que você tem que entrar, sem se importar que tipo de política está orientando aquele sindicato. É claro que são orientações ligadas ao sistema, e do qual você tem que saber entrar lá dentro. Eu acho que isso foi uma das melhores ajudas e uma das razões dos quais eu acho que eu me julgo hoje estar em toda essa luta, também foi essa ajuda, né, porque outros companheiros, infelizmente, naquela época não tiveram esse privilégio de receber uma orientação tão importante que nem eu recebi para o futuro. Só no sindicalismo você entrou a partir de que data, mais ou menos, no movimento? 75. Isso aconteceu, a última conversa com ele foi em 65. E durante esses últimos 10 anos, em 68, 69, eu tentei fazer um trabalho isolado na luta pela autonomia dos seringueiros. E enfrentei muitos problemas, porque como era uma luta um pouco isolada minha, e não tinha respaldo, era um círculo fechado no momento de ditadura, então eu encontrava muita dificuldade até mesmo para conseguir a consciência dos companheiros. E eu fiz de tudo, mas só em 75 é que no momento que a repressão do latifúndio estava dominando toda essa região, que surge os primeiros sindicatos, liderado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, com acompanhamento do Ministério do Trabalho, e no primeiro sindicato que eu vi falar onde ia ser fundado o município de Brasileia, nesse momento eu lembro muito, me recordei muito as lições passadas, e o primeiro passo meu foi seguir para lá, mesmo sem ser convidado. Eu cheguei lá, fui aceito e participei do curso de sindicalismo, que depois viria a fundação do sindicato. E eu tive bastante sucesso, porque como eu já tinha uma experiência aprendida 10 anos antes, eu não tive problema de me colocar diante das discussões que se levantavam naquele momento. Só que eu já tive a condição de descobrir que as orientações que levavam à fundação daquele sindicato era ainda uma tendência assim, muito cautelosa, muito conservadora. Dava para você perceber que eram orientações muito ligadas ao sistema. Uma orientação muito de conciliação e tal, de defesa do seringueiro, mas ficava entre uma coisa e outra, muito embanaноsa. Isso eu descobri logo. E cresceu mais a vontade minha de penetrar naquele movimento. E foi assim que eu ingressei no Sindicato de Brasileia, em 75, e em março de 76, eu participo diretamente do primeiro movimento de resistência dos seringueiros dessa região. Você estava na diretoria do sindicato? Eu estava na diretoria, era secretário do sindicato naquela época. O sindicato foi fundado, na sua fundação, por eleito como dirigente, Elia Roseno,
como presidente, pela diretoria, Raimundo Maranhão, tesoureiro, e eu, Chico Mendes, secretário. Eram os três. E aí a gente fazia revezamento. Como todos tinham que ir, o sindicato surgia num momento muito difícil financeiro também, sem condições financeiras, a gente fazia revezamento. Eu ficava 1, 2 semanas, 3, lá atuando na sede, enquanto os outros companheiros trabalhavam. Depois eles vinham, eu saía um pouco, depois voltava para assumir enquanto eles iam cuidar do seu trabalho. Do sindicato de lá, você veio para o sindicato de e do sindicato de Brasileia, então, havia uma necessidade muito grande, porque eu consegui, quando os companheiros de Chapuri ligados, aqueles seringai vizinhos de Brasileia, quando souberam que eu estava na direção do sindicato de Brasileia, todos correram para lá para se filiar ao sindicato de Brasileia. Mas aqui era uma outra jurisdição, então eu me empenhei mais em vir para Chapuri para começar então a atuar nas bases e fortalecer o movimento aqui para a possível criação do sindicato.